Olá pessoal, olá pessoal. Aqui quem tá falando é o Lucas e nesse vídeo eu vou falar sobre Flexbox. Flexbox que é um módulo do CSS, é um módulo que você consegue fazer um design, um layout maneiro das páginas HTML junto com CSS e usando o Flexbox é um jeito mais simples que você sabe o que tá fazendo, sabe como você tá mexendo, sabe onde os elementos vão ficar. Então para entender esse tutorial aqui, não precisa de muito conhecimento. E no final eu vou falar de um jogo muito bom que ajuda a entender o conceito de Flexbox. Então, o primeiro conceito básico para você entender esse tutorial é coisa assim muito simples. É o conceito de container e item. Container é o elemento maior, no caso dessa imagem aqui, é o elemento maior que está em azul escuro e contém os elementos menores que estão em azul claro. Então, um container é como se fosse uma caixa, é realmente uma caixa que dentro dela tem coisas, tem outros elementos, tem outros objetos, que a gente chama de itens. Então, basicamente, os itens são os elementos que estão dentro do container. Por que é importante saber a diferença de container e item? Porque no Flex, existem propriedades, que a gente vai ver mais para frente, que são do container, e propriedades que são dos itens. Aqui já tem um exemplo de código HTML, então aqui você vê que tem uma div, e dentro da div a gente tem os p's, que são os filhos. Tá até escrito filho. Então, realmente, essa lógica. A caixa maior, que contém os itens, pode ser vista como um pai. E os itens que estão dentro da caixa são os filhos. Então, aqui eu já tenho a div pai e aqui eu vou colocar os elementos, que são imagens. Então, até o macete que eu vou poder falar, se você botar img asterisco 7, não, 7, sei lá, 5. 7 seria quantas tags imagens surgiriam. Eu acho que 6 tá bom. 6 tags imagens foram feitas para mim. É até bom que assim eu perco menos tempo digitando. Então você já vê aqui que todas as tags imagens, como elas estão dentro da DivPy, você vê como é que elas estão realmente até um espaço aqui mais interior, mais para dentro, significa que eles são filhos mesmo, né? Eles estão totalmente contidos nessa div. São os itens. Então as imagens são os itens e a div é o pai. E aqui eu vou colocar as imagens. A primeira é o Sakuragi, do Slamdunk. Aí eu vou colocar também o Kaiji, do próprio anime Kaiji, que é um anime muito maneiro. Aí eu vou colocar também como imagem o Kenshin do Samurai X. Vou colocar mais uma imagem aqui, que é o Kenshiro, do Hokuto no Ken. Vou botar uma imagem aqui que vai ser o Mugen, do Samurai Champloo. E para outras imagens que eu vou colocar o Spike, do Cowboy Bebop. Eu vou botar mais uma imagem que eu quero botar mais um personagem, que é o Hinomaru, do Hinomaru Sumo. Realmente é um anime muito maneiro. E também eu vou colocar mais uma imagem. Falei que algumas aqui são 7 que eu já coloquei também. Ah, não sei quantas imagens tem ainda. Não contei. Imagens. Agora eu vou colocar o menino Ney. Então, quantas imagens tem aqui? Uma, duas, três, seis. São 8 imagens. E agora. Ah, calma aí. Qualquer coisa do código CSS HTML que não seja que tenha a ver com Flex, não importa. Então, temos aqui as imagens. Sakuragi, Kaiji, Kenshin, Kenshiro, Mugen, Spike, Ryunomaru e Neymar. Temos todos os nossos representantes. E agora eu vou explicar a primeira propriedade. Não, na verdade nem é a propriedade. É um conceito. É o main axis. O main axis, como está escrito aqui no texto, vou até ler. O main axis é o eixo no qual os itens serão organizados. Você vê que na imagem acima, você vê que o main axis é essa linha vermelha. É uma linha que está na horizontal. Esse é o valor padrão do main axis. Então você viu que aqui não está escrito nada. Não está escrito. Não está escrito nada. E os elementos eles já estão na horizontal. Ó. Os elementos já estão organizados na horizontal. Porque esse já é o padrão. Nem está no flex, mas esse já é o padrão. Então como é que. Tá. Agora eu vou explicar outro conceito. Esse é o main axis.
É que o main axis está na horizontal, por padrão. Só que ele pode ser mudado. Para mudar o main axis, eu uso a propriedade Flex Direction. Então tem uma imagem aqui mais para frente que explica, ó. Flex Direction Row, que é a linha main axis, nessa linha preta na horizontal. Cross axis, que ainda vou explicar, essa é a linha preta na vertical. Aí eu vou botar, caso o main axis seja na vertical, valor column, flex direction, a propriedade que altera o main axis, column, eu tenho que o cross axis, ó, já é na horizontal, ou seja, o main axis não está na horizontal, o main axis está na vertical. Eu alterei o main axis através da propriedade flex direction column. Então, acho que deu para entender. O flex direction, ele escolhe o valor do main axis. Mas eu só vou conseguir usar o flex através da propriedade display aqui, ó. Display seleciona a opção flex, que nos permitirá usar as propriedades no Flexbox. Então vamos aqui, flex, display, né? Display flex. Agora eu posso usar as propriedades flex. Eu vou poder usar o flex direction. Aí eu tenho 4 valores: column, column reverse, row reverse. O que isso significa? Basicamente isso aqui. Row, os elementos serão organizados em linha da esquerda para a direita. Row reverse. Também os elementos serão organizados em linha, só que ele vai da direita para a esquerda. Aí a column, os elementos serão organizados em colunas do topo à base. Column reverse, os elementos serão organizados da base ao topo. Basicamente, o reverse, ele só, tipo, ele mantém, por exemplo, se o reverse tá coluna e coluna reverse, mantém coluna. O que vai mudar é a nossa orientação. O que é topo, o que é cima vai ser mudado. Mas isso não é indiferente, assim. Acho que não faz muita diferença você entender essa parte do reverse. A diferença mesmo que faz é entender a diferença entre row e column. Row organiza os elementos em linha, na horizontal. Column em linha, mais na vertical. Basicamente, é essa a diferença que importa. Então, se eu colocar row aqui, os elementos vão ser organizados na horizontal. Tá aí, ó. Os elementos estão na horizontal, ó. E os elementos estão na horizontal porque o Flex Direction, ele determina o main axis. Quando eu falo que o row é row horizontal, então o main axis é na horizontal. Agora, se eu colocasse aqui, ó, column, já até alterou, mas eu não vou mostrar ainda não. Já até alterou. Olha como é que os elementos estão aqui no quando é column. O que vai acontecer com as imagens no nossos personagens de anime e o Neymar? Eles vão estar como? Eles vão estar ainda na horizontal? Não, eles não estão mais na horizontal. Você vê que agora eles estão na vertical. Porque agora o main axis foi alterado para vertical. Mas eu vou primeiro mexer com eles na horizontal. Quando o main axis estiver na horizontal. Eu não sei se eu já expliquei que é cross axis, acho que eu acabei passando. Mas o cross axis é o eixo perpendicular ao main axis. Então, basicamente, se você escolhe o main axis, a direção perpendicular a ele é o cross axis. Então, qual é o eixo perpendicular ao eixo horizontal aqui? É o vertical. Então, o main axis seria uma linha aqui na vertical. Então, agora eu vou mostrar a primeira propriedade, que é a propriedade que edita os elementos, que organiza os elementos, alinha os elementos no main axis. Para eu saber qual é a direção do main axis, eu olho para o flex direction. Vou botar aqui, ó. Ah, o flex direction row, então o main axis ele está na horizontal. Então eu vou estar com justify content, eu vou organizar os elementos na horizontal. Então se eu boto aqui, ó, o primeiro valor que eu vou usar é o flex start. Ele alinha no início, então ele vai alinhar na esquerda, ó. Nessa esquerda aqui ele já está bem no início, deixou um espacinho aqui na direita. Se eu botar flex end, ele vai alinhar pelo fim. Ele vai jogar todos os elementos lá pro canto, né? Aqui, os elementos eles estão organizados mais pro fim
da linha, na horizontal. Ah, mas eu quero centralizar os elementos. Aí eu uso o valor center. Agora, dentro da horizontal, né, eu vou centralizar os elementos. Ou seja, eu estou mexendo no main axis, lembrando, olha aqui, estou mexendo aqui no main axis. Eu estou colocando os elementos aqui em cima do main axis, organizando eles. Ah, centro. Existe um outro valor, existem muitos valores. Existe um valor space between. O que o space between faz? O space between, ele organiza os elementos de modo que a distância de uma imagem ou de um item para o outro é sempre igual, ó. Você vê que a distância do Sakuragi para o Kaiji, que é essa distância aqui, é a mesma do Kaiji para o Kenshin, que é a mesma do Kenshin para o Kenshiro, que é a mesma do Kenshiro para o Mugen, que é a mesma do Mugen para o Spike, que é a mesma do Spike para o Hinomaru, que é a mesma distância do Hinomaru para o Neymar. Você vê que os elementos eles estão exatamente divididos em espaço, sabe? A distância dos elementos sempre serão iguais. Basicamente é isso que faz o Space Between, além de que não tem distância entre o item e a borda do container. Você vê que aqui o Sakuragi ele já tá juntinho à borda. Assim como o Neymar tá juntinho à borda, não tem distância. O que é diferente do Space Evening. O Space Evening, ele também faz uma distância igual entre os elementos. Aqui, ó. A distância do Sakuragi pro Kaiji é igual à distância do Kaiji pro Kenshin, e essa distância assim vai se mantendo para todos. Mas você observa que já tem uma distância entre a borda do container e o item. E você vê que essa distância ela se mantém em todos os espaços, né? A distância em todos os espaços são iguais. O que significa? Que a distância entre os elementos e também entre a borda do container e os elementos são todos iguais. Esse é o Space Evening. E existe uma outra propriedade que é o Space Around, que agora, ó, também existe distância entre o elemento e a borda do container. Existe um espaçamento aqui. E existe um espaçamento entre a imagem, o item, e a próxima imagem, o item. Outro item, né? Existe também uma distância. Mas você vê que a distância, nesse vermelho aqui, é maior, né? A distância entre as imagens é maior do que a distância entre a imagem e a borda. E por que isso acontece? Porque Space Around significa o quê? Que a distância entre os itens é o dobro da distância entre o item e a borda. Basicamente é isso. Se você quiser entender melhor, é só você ver aqui no artigo do Medium, que ele explica melhor essas definições. Ele tem uma definição do que está acontecendo, uma definição formal, não só uma explicação mais empírica do que a gente está vendo. Tá bom. Agora temos a propriedade align itens e agora é importante saber o que é o cross axis. Aqui. Flex direction row, eu sei que o cross axis, como está nessa imagem, ele está na vertical, ó. Qualquer dúvida de flex direction row, o flex direction, você tenta ver essa imagem aqui. Aí você vai saber qual é o main axis e qual é o cross axis. Qual é o meu flex direction? O meu flex direction é row, então o cross axis é na direção vertical. E a propriedade que alinha os elementos no cross-axis é o align itens. Então, o que vai acontecer? Se o cross-axis está na vertical, o que acontece quando eu coloco flex end? O que acontece? O que vai acontecer é que os elementos eles vão ser mexidos na vertical. End é fim. Se end é fim, os elementos eles vão para o fim da imagem. Do fim do container, nesse caso, né? Vamos ver se eu estou certo. Com certeza eu estou certo. Aqui, os elementos eles descem para o fim do container, porque eu mexi no cross axis. Os elementos desceram. Ah, mas eu posso, sei lá, eu quero usar o valor center. O que vai acontecer? Os elementos vão para o centro do cross axis. Opa, você vê que o cross axis está aqui, ó. É toda essa vamos dizer que o cross axis é a altura. Então, eles colocam o elemento no meio da altura, do container. Ah, mas eu quero que esteja lá no início, flex start. Ele bota lá no início da altura do container. Basicamente é isso. Essa é a propriedade
Align itens. Ah, mas agora eu só usei Flexion para row. E se fosse coluna? Aí vai ser diferente. Lembrando que, essa imagem não serve mais. Tem que olhar para essa imagem coluna. Opa, agora o main axis está na vertical e o cross axis está na horizontal. Muda tudo. Então vamos voltar para o Justify Content. Vamos ver o Justify Content pro valor, pro... Primeiro eu vou apagar tudo, vou deixar só coluna. E a primeira coisa que vai acontecer com os elementos é que os elementos estarão em colunas. Tem muito elemento, né? Você vê que tem muito elemento que até escapa. Então eu vou fazer uma coisa aqui. Nesse caso, vou ter que usar uma propriedade que eu vou explicar mais pra frente. Que se chama Flex Wrap. O que vai acontecer? Ele vai permitir que os elementos se quebrem em mais de uma linha. Tipo, nesse caso, em mais de uma coluna. Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Isso aqui foi só pra ficar mais simples de a gente ver o que tá acontecendo. Calma aí. Ih, caramba. Pronto. Aí. Nós temos duas colunas porque eu tive que usar uma propriedade que ainda vou explicar. Vamos voltar. Eu quero explicar o Justify Content pro Flex Direction Column. Lembrando que agora o main axis está na vertical. Então vamos para o Justify Content. Main axis na vertical. O que vai acontecer quando eu colocar Space Betweens? Se vocês não lembram, o Space Between ele bota distância iguais entre as imagens, só que não tem distância entre a borda do container e os itens. Como é que isso funciona na vertical? Que agora o main axis está na vertical. Significa que os elementos vão estar em colunas, eles vão estar espaçados iguais dentro dessa coluna e não vai ter espaço entre o elemento e a borda. Basicamente é isso. Ó. Pronto. Os elementos estão espaçados iguais, óbvio que é uma distância bem pequenininha. Eu vou mudar a cor de fundo, que esse vermelho não tá legal. Vou botar preto. Pronto. Agora dá pra ver que existe a distância aqui, ó. Entre as imagens são iguais, né? E não tem distância entre a borda. Que é como funciona o Space Between. Como é que é o Space Evening? É a distância iguais entre os elementos e bordas. Todas as distâncias são iguais, todas. Então se eu centralizar, como é que funciona? Se eu usar o valor Sn, eu centralizo os elementos no meio do main axis. Lembrando que o main axis é em coluna agora. E se eu colocar Start, Flex Start, bota os elementos todos lá em cima. Aí, subo todos os elementos para o início do main axis. Agora o main axis está em coluna. Ou seja, na vertical. Então entendi ou entendemos o Justify Content aplicado no Flag Direction Column. É basicamente a mesma coisa, só que agora ele está funcionando em pé, vamos dizer assim. Ele está funcionando na coluna. Isso aqui com prática vocês vão entender a diferença. Você vai conseguir trocar o main axis quando você quiser. Você vai entender que coluna bota o main axis em coluna, né? Em pé. Então vamos para o Align Itens. O que o Align Itens faz? O Align Itens alinha no cross axis. Eu estou aqui na coluna. Main axis é em coluna, né? Em pé. Cross axis é em direção perpendicular ao main axis. Opa, então está em coluna. Agora o cross axis ele é a linha. Ele está na horizontal. Então o Align Itens vai alinhar os elementos, nesse caso, na horizontal. Então eu vou usar aqui, por exemplo, o Flex End. O que vai acontecer é que os elementos vão todos para a direita. Até sumiu, né? Porque eles foram para a direita. Eu peguei os elementos e arrastei aqui na horizontal. Você vê que eles andaram na horizontal. Agora, se eu colocar, por exemplo, Center, vou centralizar os elementos na horizontal. No cross axis para a coluna.
Agora eu botei o end, o flex end, eu botei. Basicamente eu botei esses valores. Botar essa aqui, alguns valores eles não têm efeito. Basicamente ele manteve como estava antes, né? Então, vou deixar centralizado. Agora quase acabamos as propriedades. Eu mostrei o align itens e os file content tanto no flex direction column, tanto no flex direction row, ou seja, nos dois valores principais que a gente tem. Agora eu vou falar da propriedade que eu tive que usar porque a coluna estava escapando do container. Era tanta imagem que saía. O que que isso acontece? Vou botar ele aqui. Por padrão, os itens do Flexbox tentam ser organizados em uma única linha. Você lembra que estava uma única coluna, coluna, assim, tanto faz, uma única coluna, você vê que estava escapando do container. Vou até mostrar aqui. Eu vou tirar essa propriedade FlexWrap. Estava escapando do container. Ó. Escapa do container. Aí o que acontece? Para quando tivermos esse problema, os itens tentam ser organizados em uma única linha, mas você pode mudar esse comportamento. Aí você tem que usar a propriedade FlexWrap, que ele vai quebrar essa coluna ou essa linha que estava escapando, como está aqui nessa imagem, em duas linhas ou em duas colunas. Aqui, os itens serão quebrados em múltiplas fileiras. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. É assim que funciona o FlexWrap. Existe uma propriedade chamada FlexFlow, que ela junta o Flex Direction, ou seja, você escolhe a direção main axis e escolhe no mesmo comando, na mesma propriedade, se você vai deixar os elementos quebrados em linhas, em fileiras. E essa propriedade é o FlexFlow. Nesse caso aqui, ó, tá aqui, ó, FlexFlow Column Wrap é exatamente o que a gente precisa, porque olha, eu usei FlexJash Column e usei o FlexWrap Wrap. Então, eu poderia usar um comando de atalho chamado FlexFlow. Ó, vou até mostrar aqui que mudou todo o nosso alinhamento. O que aconteceu aqui? Aconteceu que agora ele assume que o main axis errou, por isso que está organizando as imagens em linha. E botei flex start no justify content. Então ele botou à esquerda e o align itens, que é a linha no cross axis, ou seja, nesse caso aqui é na vertical, ele centralizou. Então ele centralizou na altura e botou bem no meio. Né? Centralizou, pegou o meio da altura. Porque ele assume que o main axis é o flex direction row, né? Mas não é isso que a gente quer. Então por isso que a gente vai botar aqui o flex flow column e wrap. Voltamos ao design antigo. Por quê? O que estava antes, que era o flex direction column e flex wrap row, eu fiz de uma única forma usando column e wrap na propriedade FlexFlow. É um atalho, né? FlexFlow você pode usar ou não. Ele, em vez de você digitar duas propriedades, você digita uma só. Basicamente é isso. E aqui chegamos à última propriedade das propriedades do container. Você viu que aqui, já falei no início, né? As imagens são itens e a divpy é o container. Você vê que tudo que eu mexi aqui foi na divpy. Foi no container. Agora chegamos na última propriedade do container, que é o align content. O align content, ele basicamente alinha no espaço no espaço entre as fileiras que foram criadas pelo FlexWrap. Então você vê que tem duas colunas. Você vê que tem esse primeiro espaço, esse espaço maior, e esse segundo espaço. O align content, ele vai mexer nesses espaços. Então se eu botar início, ele vai pegar tudo, ó, e juntar lá no início. Ele tira os espaços. Flex End, bota lá na direita. Basicamente é isso. Ele alinha no espaço que gera das fileiras. Entre as fileiras. Space Around. Aí você vê que, como eu já falei antes do Space Around, o Space Around ele bota a distância entre a borda e os itens
como metade da distância entre os itens e os outros itens. Se ficou confuso, na prática vocês vão entender. Space between, ó, não tem espaço entre elemento e borda. Space evening. Todos os espaços são iguais, exatamente. Ih, acho que não tem space evening, deixa eu ver. Ih, não tem space evening nessa propriedade. Tá bom, não tem. Centralizar. Pronto, centralizei. Ele vai fazer o que a gente quiser entre os espaços criados pelas duas fileiras. Basicamente, por isso que o align content ele só funciona quando o apre está ativado. Quando usar o apre. Se você não usar o apre, ou seja, as fileiras, se você não criar mais de uma fileira, o align content ele nem tem efeito. Ele não vai fazer nada no seu design. E aí chegamos, na verdade, eu falei que o align content era a última propriedade do container, mas não é. É a penúltima. A última propriedade do container é o gap. O gap basicamente é a distância entre as imagens. Pronto, ó, botei um gap aqui, ó, 20 pixels. Ou seja, agora tem 20 pixels entre cada imagem. É isso que o gap faz, distância entre as imagens. Só entre as imagens, não é distância entre borda e imagem, só a distância, nem imagem, né? Entre itens. Porque aqui a imagem é um item. Então, chegamos ao fim das propriedades do container. Agora vamos para a propriedade dos itens. E eu pretendo terminar tudo em menos de meia hora, acho que sim. 50 minutos. Talvez eu passe um pouquinho mais de meia hora. Mas dá tempo, acho que sim. Vamos para a propriedade dos itens. E a primeira propriedade é o order. Essa propriedade é muito interessante. Eu vou pegar aqui, vou criar um ID aqui. Eu vou chamar de Sakuragi. Sakuragi. Eu acho que não vai dar pra terminar antes de meia hora, mas... porque vai demorar um pouquinho, mas... Dentro de 40 minutos eu termino o vídeo. Sakuragi. Sakuragi aqui. E agora o order. O que acontece? Como é que funciona essa propriedade? Por padrão, os elementos, eles são organizados do jeito que eu coloquei aqui, né? No HTML. Então, primeiro é o Sakuragi, porque foi a primeira imagem que eu coloquei, depois é o Kaji, depois é o Kenshin. E por padrão, todos os elementos têm ordem 0. Por isso que vale o que tá no HTML. Porque todos têm valores iguais, o que vai definir qual aparece primeiro é o que está no HTML. Só que os elementos, como está aqui, ó, a ordem é crescente. Então, se um elemento order aparecer com -3, o de menor valor vai ser o primeiro. Então, se todos são zeros e aparecer um elemento lá com -3, esse -3, por ser menor que zero, vai se tornar um novo menor elemento, o primeiro que vai aparecer. Então, se eu botar aqui, ó, -3, não. Se eu botar aqui, é porque o Sakuragi já é o primeiro, né? Se você olhar ali, o Sakuragi já é o primeiro. Se eu botar -4, não faz efeito nenhum, porque ele já é o primeiro. Então, todos são zero, né? Todos são zeros. Então, se aparecer um elemento maior que zero, ele vai ser o último, porque ele é o maior elemento. Olha lá, o Sakuragi de primeiro foi para último, porque ele é o maior elemento. Então, o que acontece? O que eu fiz? Basicamente, eu só mudei a ordem. Com a propriedade ordem que eu usei no item Sakuragi, de Sakuragi, eu coloquei esse elemento como a última imagem. Vou botar aqui Kaji. Vou mudar o Kaji também. Agora eu quero que o Kaji seja o último. Como é que eu faço para o Kaji ser o último? Olha, todos os elementos têm valor 0, exceto Sakuragi. E como a ordem é crescente, para ele ser o último, ele precisa ser maior que o Sakuragi, né? Porque o Sakuragi é 1, se eu colocar 1, ele vai ser o penúltimo, né? Ele vai estar lá junto com o Sakuragi entre os últimos. Na verdade, ele é o último. Mas isso não importa muito, foi um critério meio que de desempate. Porque entre Sakuragi e Kaiji, a ordem entre eles no HTML é que o Sakuragi aparece primeiro. Então esse é o critério de desempate quando os dois são iguais, né?
Então, para o Kaji ser o último, ele só tem que ser um mesmo. Mas, por exemplo, se o Sakuragi fosse 2, o Kaji seria o penúltimo. Então, para o Kaji ser o último, eu poderia botar 3, porque com certeza ele é maior que 2. Aí o Kaji é o último. Dá pra entender? Basicamente, a ordem é crescente. Todos por padrão são 0. Se eu não mexer em nada, tá 0. Se eu quero colocar o elemento por último, eu tenho que botar um valor maior que 0. Pronto. Aí, se eu quero botar um novo maior elemento, esse novo maior elemento tem que ser maior que o último valor que eu coloquei. Basicamente é isso. Se eu quero colocar um elemento no primeiro, ele tem que ser o menor de todos. Então, por exemplo, o Kai aqui, ele é o último. Se eu colocar menos 1, ele passa a ser o primeiro. Porque todos por padrão são 0, exceto o Sakuragi, que é 2. Então, e a ordem é crescente, menos 1 é o menor de todos. Logo, Kaiji, ele é o primeiro elemento. Não sei se deu para entender. É basicamente uma ordem crescente. Basicamente é isso. Não é muito complicado. Tá. Essa é a primeira propriedade do item. Temos a próxima propriedade do item, que é o align self. Ele é como se fosse o align itens. Lembra do align itens que eu já falei? Align itens, ele é a propriedade que alinha no cross axis. Ele é como uma propriedade que alinha no cross axis, só que no item. É uma propriedade dentro do item. A gente usa no item. Então, vou usar aqui no Sakuragi. Se eu botar align self. Align self. Flex start. Já atualizou, não vai dar tempo de explicar, porque ele já vai acontecer. Primeiro eu vou tirar as propriedades. Align content, sai align content. Pronto. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Display flex. Ativei o flex. Flex flow. Flex direction column. Ou seja, main axis em coluna. Os elementos estão organizados em colunas. O app permite fileiras. Permite mais uma fileira. Justify content. Alinha no main axis. Está no flex start. Os elementos eles estão sendo organizados logo no início. Como são duas fileiras, ele divide igualmente o espaço. Align itens, alinha no cross axis. Nesse caso, o cross axis é a linha. Eu botei center, então os elementos eles estão centralizados aqui na horizontal. Né? Centralizados na horizontal. O que eu vou fazer? Vou botar flex start. Você vai ver que agora todas essa segunda fileira vão se enquadrar com o Sakuragi. Vocês vão ver isso, porque você viu que o Sakuragi no cross axis foi pro flex start? Porque o align self é como o align itens, só que individualmente no item. Se eu aplico align itens no geral, os elementos vão se enquadrar com o align self aqui do Sakuragi. Porque agora todos vão estar com flex start, vocês vão ver agora. Ó, se enquadrou com o Sakuragi. Ah, mas o Sakuragi ele é maluco. Então ele não gosta de estar junto, de seguir um padrão ali, né? Então o Sakuragi ele vai pro Flex End. Ó, fugiu, foi lá pro canto no sentido horizontal. Por que ele tá indo no sentido horizontal? Porque, como eu já falei, o Align Self ele é como o Align Itens. O Align Itens ele alinha no Cross Axis. Aqui os elementos estão em fileiras, você vê até por estar em coluna. O Cross Axis seria agora em linha, né? Seria na horizontal. Aí o Sakuragi ele é maluco, ele nunca vai seguir a ordem normal. Por isso que agora ele tá já no meio, entre a fileira, entre a segunda fileira e entre o fim, porque eu botei ela em self center. Então, isso aqui vocês entendem. Óbvio que se é a primeira vez que você vê o Flex, talvez você não tenha entendido bem. Se você já tem um conhecimento do Flex, talvez você tenha entendido melhor. Mas você vai entender perfeitamente mexendo. Mexendo mesmo. Mexendo aqui. Aqui, por exemplo, o Kaiji, ele tá lá na primeira... eu esqueci uma coisa muito importante. Esqueci de uma coisa muito importante. Se inscrevam no canal, curtam e falem o que você achou desse tutorial.
Porque assim eu vou saber se eu expliquei bem, se vocês conseguiram entender, se vocês conseguiram ouvir o que eu tô falando, se o áudio tá bom, tudo. Se vocês entenderam e se vocês não entenderam, falem o que vocês acharam de verdade. Então aqui eu vou botar o Kaiji no Flex End. Ali, o Kaiji foi pro Flex End. Viu que o Kaiji andou na horizontal novamente. Tá tendo repetitivo. Por que o Kaiji andou na horizontal? Porque a line self, ele vai alinhar individualmente o item no cross axis. E como eles são em colunas, o cross axis é horizontal. Será que é assim que tá salvo? Esse joguinho aqui, ele é um jogo de Flexbox. Cadê? Opa, cadê o jogo? Aqui. Aqui, eu até joguei um pouquinho, vou até gravar um vídeo jogando. Ah, tá muito lento. Ah, tô gravando, seria bom se funcionasse na hora. Pronto, vamos ver se agora funciona. Pô, tá muito lento mesmo. Não, acho que agora vai. Aí, se você entendeu. Ih, agora tá Pro. Caramba, e agora? Quero jogar os jogos de graça. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tem aqui. Não, tem aqui. Pronto, vou jogar o CSS, o joguinho do sapo, do Flexbox, para você entender melhor como funciona o Flex. Aqui, ó, a propriedade do Justify Content. Que ele fala que alinha os itens horizontalmente. Obviamente que ele fala horizontalmente quando o valor é row, né? Aqui não tá escrito nada, é valor padrão. Ah, como é que eu faço para chegar nessa vitória régia aqui, então? Flex End. Pronto, o sapinho lá no canto. Esse site vou deixar na descrição. É porque eu já joguei esse jogo boa parte. Mas você vê que aqui o Justify Content. Como ele tá na horizontal, eu quero alinhar no centro. Então, Justify Content, mexe no main axis é horizontal. Se aberto center, ele centraliza. Aqui, Space Around. Manda espaço iguais entre os sapinhos. Então, basicamente, vou deixar o link do jogo. Eu já joguei boa parte dele. Se você jogar esse jogo, vocês vão entender melhor como funciona o Flex. Então, eu recomendo fortemente que vocês joguem para ser uma forma de praticar o conhecimento todo que a gente aprendeu nesse tutorial.